Nesse vídeo, eu vou te mostrar como utilizar a ferramenta de pesquisas, testes e votações da Microsoft, o Forms. Seja bem-vindo ao Você Mais Tech. Se você está sempre acompanhando nossos vídeos e quer sugerir conteúdos para ajudar o canal, considere se tornar um membro da nossa comunidade Você Mais Tech aqui no YouTube. Bora pro conteúdo? O Forms é um aplicativo da Microsoft que permite coletar dados por meio de pesquisas, testes, votações, enquetes, e com essa ferramenta você pode criar uma série de perguntas e compilar essas respostas de uma forma muito prática e acessível. Então, para você acessar o Forms, uma das formas é você acessar o site de todas as ferramentas e aplicativos do Office, então www.office.com. Aqui nesses pontinhos você clica em todos os aplicativos e você vai achar o Forms. Uma outra forma de acessar também é colocando diretamente o forms.office.com, que ele também direciona diretamente para a ferramenta. Então aqui na página inicial você vai ter acesso aos formulários mais recentes que você acessou ou criou, formulários fixados. Se você estiver mexendo ou trabalhando com uma quantidade maior de formulários, você pode fixar aqueles que você usa com mais frequência, por exemplo. Então aqui nos recentes, se eu clicar nesses 3 pontinhos em formulário, você vai achar essa opção de adicionar os fixados. E você também vai ter os formulários compartilhados com você, se em algum momento você acessou através de um link ou se outras pessoas compartilharam algum formulário com você, você vai encontrá-los por aqui. Então vamos criar aqui o novo formulário, um botãozinho de mais, novo formulário. Então para começar, você pode alterar o título do seu formulário e a descrição do seu formulário com mais informações, para que quando a pessoa acesse o formulário, ela entenda o porquê você está fazendo aquela pesquisa ou aquela enquete, com algumas informações básicas ou que você considera relevante para aquele seu formulário. Se você quiser, aqui no cabeçalho você também pode adicionar uma imagem. Então aqui nesse ícone ela vai ficar bem na parte superior aqui. Você pode pesquisar por imagens aqui pelo Bing ou carregar alguma imagem do seu computador ou do OneDrive. Com o cabeçalho, a gente já consegue começar a adicionar novas perguntas. E aqui você pode escolher várias formas de coletar a resposta da sua pergunta. Então pode ser uma forma de múltipla escolha, texto livre, classificação. Então vou mostrar algum deles aqui para vocês, pelo menos os mais utilizados. Então a opção de múltipla escolha. Então você faz a sua pergunta e coloca em forma de múltipla escolha as respostas em que a pessoa pode dar para essa sua pergunta. Então aqui é uma pergunta de sim ou não. E se você quiser várias respostas, pode ser uma múltipla escolha em que a pessoa pode selecionar mais de uma opção. Em todas as perguntas você também pode selecionar se você deseja que essa seja obrigatória ou não aqui no seu formulário. E pronto, clicando fora aqui a sua pergunta já vai estar criada. Então aqui a gente tem uma outra opção de texto livre, então uma resposta dissertativa em que a pessoa precisa explicar ou comentar ou responder de uma forma mais completa. Então aqui por padrão, ele subentende que é uma resposta curta, então de uma linha, mas você pode selecionar a opção aqui de resposta longa para que sejam disponibilizados mais caracteres para aquela pessoa responder. Você também pode alternar a ordem das perguntas. Então, se você arrastar uma pergunta para cima, ela já vai ser numerada corretamente. E clicando na pergunta, você vai ter aqui a opção de excluir pergunta ou duplicar essa pergunta também para utilizar como base para as outras perguntas do formulário. Além desses, que são os mais utilizados, a gente tem outras formas de coleta de respostas, de classificação, né? Então, para classificar entre estrelas de 1 a 5, quanto você classifica um serviço, quanto você classifica um produto, enfim, vai bastante das perguntas do seu formulário. Em relação à data, às vezes você pode querer fazer um mapeamento de qual a melhor data para aquelas pessoas para fazer uma determinada ação, classificação, como a pessoa ranqueia ou como a pessoa coloca em ordem de prioridade entre as opções aqui das respostas. Esse Likert ele é bem interessante, então geralmente a gente tem naqueles tipos de pesquisas, né? Enquanto você avalia o serviço 1, 2 e 3, onde 1 é ruim e 5 é ótimo, por exemplo, né? Então é uma grade de classificação. Além disso, você pode também carregar arquivos, lembrando que essa opção aqui de carregar arquivos, ela consome espaço do seu OneDrive, e o Net Promoter Score, que é uma escala de classificação. Então, qual a probabilidade de você recomendar nossos serviços a um amigo ou colega de 0 a 10, onde 0 é nada provável e 10 é extremamente provável. Você pode alterar esses textos aqui também, da mesma forma colocar como obrigatória, e você pode ir mesclando aqui todos esses recursos, todos esses formatos de respostas para você deixar o seu formulário bem dinâmico e você coletar informações de uma forma bem mais acessível para você analisar aquele compilado de dados. Então, você vai transformar todos esses dados
baseados em informações quando você for analisar essas respostas. Um outro recurso que você vai encontrar aqui na criação das perguntas, aqui nesse menu você vai encontrar a seção. Então você pode separar também as perguntas em seções diferentes, em que você pode organizar por temas das perguntas, por exemplo. Então na seção 1, eu posso fazer perguntas somente relacionadas à pessoa que está respondendo aquele formulário. Então, só as informações de nome, telefone, contato, então todas as informações cadastrais daquela pessoa. E na seção 2, aí sim eu posso colocar as perguntas realmente que eu quero fazer, que eu quero que aquela pessoa responda. Então é uma forma de você deixar o seu formulário organizado em temáticas. Então cada seção pode falar de uma parte diferente aqui do seu formulário como um todo. Então a gente passou aqui pelos recursos de perguntas e agora a gente vai explorar um pouco sobre os recursos de configuração aqui do seu formulário, tá? Então aqui no canto superior direito você vai ver algumas opções, começando por essa opção de visualização. Aqui você pode ter uma pré-visualização de como as pessoas vão acessar o seu formulário, como as pessoas vão ver o seu formulário. Então essa é a vista de uma pessoa que está acessando o seu formulário pelo computador ou também pelo celular. Voltando aqui, a gente também tem a opção de estilo. Então você pode alterar o tema e o design aqui do seu formulário para ele ficar mais atrativo, para ele ficar mais dinâmico, mais divertido. Depende do objetivo do seu formulário. Mas aqui ele já tem alguns estilos diferenciados que você pode estar utilizando. Ele carrega mais estilos aqui também. Então o próprio Forms já tem bastante coisa pronta para você utilizar. Ou cores sólidas também. Então são várias opções de design para deixar o seu formulário mais atrativo. E você pode até colocar música de fundo aqui nessa opção. Depois que você tiver alterado o design aqui do seu formulário para ele ficar bem legal, aqui nos 3 pontinhos a gente tem algumas opções de configurações que são importantes de você conhecer. Então primeiro você pode selecionar quem vai poder preencher esse formulário, se qualquer pessoa ela vai poder responder ou somente pessoas da sua organização. Se for um formulário externo que você vai mandar para outras pessoas que não estejam dentro da organização do seu Office, você precisa selecionar essa opção. Caso contrário, você pode selecionar essas outras aqui de baixo. Aqui nas opções das respostas, ela já vem pré-selecionada aceitar respostas, então a partir do momento que você compartilhar o link que eu vou ensinar você a como criar, o formulário vai estar ativo e você vai poder aceitar respostas, mas caso você queira encerrar as respostas do formulário, você desabilita essa função. E quando a pessoa abrir aquele link, vai aparecer a mensagem que você colocar aqui. Você pode selecionar uma data de início e de término para a resposta desse formulário, definir uma duração para responder aquele formulário, mostrar uma barra de progresso, personalizar a mensagem de agradecimento. E essa parte de confirmação de resposta também é bem interessante. Então, você pode permitir que depois que a pessoa responda o seu formulário, ela receba as respostas depois do envio. Essa opção eu acho bem interessante, porque às vezes as pessoas respondem bastantes formulários e às vezes não se recordam de quais opções elas selecionaram, né? Então é legal deixar essa função aqui habilitada para a pessoa também conseguir receber uma cópia do formulário de acordo com o que ela preencheu e receber as notificações por e-mail de cada resposta. Aí depende da quantidade de pessoas que vai responder o seu formulário. Se for uma quantidade muito grande de pessoas, talvez não seja interessante para você, senão vai lotar a sua caixa de e-mail. Mas se for um grupo seleto de pessoas, um grupo menor e que você queira estar acompanhando ali assim que a pessoa responder, você pode deixar essa opção habilitada. Então essas são as configurações que você pode habilitar ou desabilitar aqui no seu Forms. E essa parte de quem deve preencher esse formulário também é bastante importante. Não se esqueça de confirmar se está de acordo com o que você deseja, tá? Principalmente para perguntas externas da sua organização. Uma vez que você já configurou o seu formulário, já alterou o estilo, já viu como que ele vai estar pré-visualizado para as pessoas que forem responder, agora é a hora de você coletar essas respostas. Então aqui nessa opção você pode gerar o link, formas de você compartilhar esse formulário com as outras pessoas. Então nessa primeira opção é um link bem simples, só copiar o link e a pessoa vai acessar pelo navegador normalmente o seu formulário. Você pode encurtar essa URL, tá? Para ela não ficar muito extensa, ela fica até mais clean para você colar em algum lugar, fica mais curta. Então essa opção é legal, que é a mais simples de se usar. Você pode convidar pessoas específicas para acessar, então você vai colocar o nome ou o e-mail das pessoas que você quer compartilhar esse formulário. Você pode tanto compartilhar por e-mail, pelo Outlook, como Teams, através de mensagem. Então você pode escrever o seu e-mail personalizado aqui e enviar para as pessoas que você selecionar aqui. Então você pode inserir a capa ou não inserir a capa para ela ficar aparecendo na mensagem ou no e-mail. Você também pode criar um QR Code para colocar em uma apresentação, por exemplo. Então você está em uma apresentação de PowerPoint
PowerPoint para várias pessoas ali presencialmente e que a interação das pessoas ali para responder uma pergunta rápida, para você pegar algumas informações ali de uma forma prática no momento da sua apresentação. Então, através do formulário com o QR Code é bem mais fácil. Você está apresentando no PowerPoint, por exemplo, a pessoa coloca o celular, ela responde pelo celular rapidinho, você já consegue acessar pelo Forms. Então, só um exemplo aqui de um cenário que você pode utilizar para o QR Code, por exemplo. Geralmente, para apresentações virtuais, a gente acaba usando o link porque é mais prático, né? Mas esse é uma apresentação presencial, é um exemplo que a gente pode estar utilizando o QR Code. E a última forma de se compartilhar e coletar essas respostas é através do código para você colocar em uma página web, aí o código em HTML para você adicionar na sua página. Com isso, você vai estar pronto para enviar o seu formulário para as pessoas começarem a responder. E uma última configuração aqui também que é interessante você conhecer, nesses 3 pontinhos você pode selecionar pessoas para colaborar com o seu formulário. Ou seja, se você tiver pessoas do seu time que também devam fazer a gestão aqui desse formulário e acompanhar os resultados, você pode adicionar colaboradores para ter permissões de edição, não só de respostas, né? Não só uma pessoa que vai responder a sua pesquisa ou seu formulário, tá? Então são pessoas que vão colaborar ativamente e acompanhar essas respostas. Então, clicando aqui em adicionar colaboradores, você pode selecionar se qualquer pessoa pode editar o seu formulário com esse link, se somente pessoas da sua organização podem editar esse link, ou se pessoas específicas da sua organização podem editar e exibir o resultado aqui com esse link, tá? A diferença é que, se você seleciona essa segunda opção, isso quer dizer que qualquer pessoa que pegar esse link vai conseguir editar. Mas se você quer que tenha um nível de acesso mais restrito, é melhor você colocar o e-mail exato das pessoas que você quer compartilhar, que somente essas vão ter acesso a esse link. Então, depois de selecionar o nível de acesso, é só você copiar e compartilhar com essa pessoa. Então, no final, você pode ter 2 links aqui do formulário. Esse link é um link de edição, para outras pessoas editarem e acompanhar as respostas. E o link aqui de coletar respostas é somente um link para as pessoas responderem o seu formulário. A pessoa que responder, ela não vai ter acesso nenhum, nem de edição e nem para acessar as respostas, o compilado de respostas, ok? Então, de acordo com que as pessoas forem respondendo o seu formulário, você vai conseguir acessar aqui em tempo real nessa segunda guia de respostas. Então aqui você tem a quantidade de respostas, o tempo médio para concluir, o status do seu formulário nesse momento que ele está ativo. Você pode exportar isso para um documento em Excel. E aqui embaixo você vai ter um resumo de todas essas perguntas. Então veja que a cada tipo de pergunta que a gente cria de forma diferente, ele gera um gráfico aqui para ficar mais fácil de você acompanhar e tirar a conclusão daquelas respostas. Uma outra forma aqui de você ver esse compilado, aqui nos 3 pontinhos, tem a opção de compartilhar um link de resumo. Tá? Então qualquer pessoa com esse link pode ver um resumo dessas respostas. Se você copiar e colar no seu navegador, ou qualquer outra pessoa, vai ter acesso a esse compilado. Então, para perguntas de texto livre, é legal para você ouvir a opinião bem completa de cada uma das pessoas. Cada pessoa vai escrever de uma forma diferente, então você vai ter, muito provavelmente, uma resposta distinta para cada uma dessas respostas. Então aqui, como é uma pergunta de sim ou não, por exemplo, ele traz um gráfico de pizza que fica bem mais fácil de analisar, ou seja, 75% diz que sim, conheci o Forms, e 25% diz que não. É uma forma bem simples de fazer essa leitura. Para uma pergunta de classificação de estrelas, qual que é a média de classificação? 4,75. Perguntas em relação a datas, classificação de opções. Então, entre as opções 1, 2 e 3, essa foi a ordem que as pessoas ranquearam essas 3 opções. Como as pessoas classificam o serviço 1 e 2. Então, por exemplo, 25% classificam o serviço 1 como muito ruim, 25% classificam como ótimo, e aqui para o serviço 2, 50-50. E a última pergunta, a última opção de pergunta que a gente tinha selecionado, que era o NPS. É interessante que o Forms ele já disponibiliza de uma forma bem direta para cálculo de NPS, de satisfação. Aqui no próprio resumo ele já faz o cálculo de quantas pessoas aqui no NPS são consideradas como promotores, passivos ou detratores. Então isso vai depender de qual nota aquela pessoa deu de 0 a 10 para a pergunta que você faz aqui em cima. Então o Forms ele tem muitas possibilidades de você explorar como fazer aquela pergunta e ele já dá recursos muito práticos para você analisar essas respostas e tirar conclusões através de gráficos. Então é uma ferramenta muito rica que você pode trabalhar muito bem para fazer as suas pesquisas, enquetes, votações, o que você precisar fazer com esse formulário. Espero que esse vídeo tenha sido bem completo, que você tenha gostado. Se você tiver alguma dúvida, pode deixar aqui embaixo nos comentários que a gente vai responder. Se você gostou, não esquece de deixar o seu joinha aqui embaixo e eu te espero no próximo vídeo.